Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados quando colocarmos nossa esperança nele para a nossa salvação. Isso significa ser salvo, retirar a nossa pena de eterna separação de Deus e nos colocar em um relacionamento direto com o Pai. Simplesmente porque confiamos naquele Cristo que veio por nós e tomou o nosso lugar naquela cruz. E após Jesus crucificado, Ele trouxe para nós novidade de vida, onde podemos trocar a fraqueza por força, a confusão por uma boa decisão. Pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a promessa na cruz de que seremos levantados do lugar da fraqueza e escuridão e seremos trazidos de volta à luz em nossas vidas. E então Deus passa a fazer coisas na sua vida em que você não tem a mínima ideia. Nós não tínhamos ideia do que Deus podia fazer através da nossa vida até que nós abríssemos o nosso coração para Jesus. Ou melhor, você nem imaginava que um dia você poderia conhecer algo deste tipo. Então essa é a mensagem da cruz, é redenção e viver uma vida redentora que toca na vida dos outros. Me está escrito lá no versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 1, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, Deus fará com que você possa ter uma sabedoria além do que a que o mundo tem. Aquilo que você consegue pensar e decidir com a sabedoria do alto, o mundo não consegue. E muitas pessoas ao seu redor também não. E o versículo 20 diz, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para que a sua força fosse manifestada. Ele não está interessado no quanto você é capaz, Ele está interessado no quanto você se coloca à disposição para que Ele se faça. Ele é o grande eu sou. Não há sabedoria humana que se aproxime da sabedoria de Deus, pois os nossos pensamentos não se comparam aos dele. Mas Deus escolhe
o que para o mundo parece loucura, justamente para envergonhar aqueles que se dizem sábios. E então ele escolhe o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar e para deixar sem graça aquele que se diz forte, por sua própria força. No versículo 28 diz: ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Através de Jesus, nós nos tornamos sabedoria de Deus, para que, se formos nos gloriar, que seja no Senhor. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e colocou planos de batalha que, para a mente natural, para o ser humano sem Cristo, não faz nenhum sentido. Por exemplo, o povo no livro de Êxodo estava em cativeiro para uma nação muito poderosa, e então eles estão escravizados e recebendo cada vez mais tarefas e ordens para realizar, e eles se colocam cada vez mais desanimados e deprimidos. Chegaram ao ponto onde os seus filhos eram jogados no rio para se afogar. Em nossa geração, os nossos filhos também estão sendo jogados em um tipo de rio de confusão de gênero, de doutrina, ou a confusão sobre a dúvida se realmente existe um Deus. Enquanto assistimos esse vídeo, muitas mentes estão sendo levadas distantes do caminho do Senhor. É realmente assustador o ponto que estamos chegando. E então o povo de Deus daquela geração começou a clamar a Deus. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles não tinham nenhum recurso para serem liberados dessa opressão, essa cultura opressiva que os cercava, impondo as suas leis e tudo sobre eles, prejudicando os seus filhos. E então a única coisa a fazer era clamar a Deus. E quando eles clamaram, Deus iniciou um plano de batalha para tirar o teu povo do cativeiro contra este exército, senão um dos mais poderosos da terra naquele momento. E então Deus inicia um plano de batalha. Mas para o mundo, este plano de batalha seria com guerreiros, armas, mas para Deus, este plano de batalha incluía entrar em um deserto e ficar anos dentro deste deserto. E lá ele encontrou um homem que a princípio supostamente até gaguejava, um homem que não tinha carruagem, não tinha armas, não tinha nenhum tipo de poder político nem socioeconômico. E então Deus dá a ele este plano de batalha, dizendo para que ele fosse de frente ao maior líder, pedindo que ele libertasse o povo. E o que ele tinha era um pedaço de pau e um sermão em seus lábios. E além de tudo, ele precisava que o seu irmão fosse com ele, porque ele não se sentia capaz de pronunciar as palavras, de falar em público. E então Moisés e seu irmão se colocaram de frente ao faraó, pedindo para que ele libertasse o povo. Então pense que o faraó provavelmente só não matou Arão e Moisés quando ele se colocou de frente a ele pedindo esta insanidade, porque provavelmente para o homem natural as palavras de Deus, vindas de Deus, se tornam loucura. Então o faraó achou aquilo tudo uma loucura. Mas quando o Senhor chega a Moisés pedindo para que ele seja o libertador do povo de Israel, Moisés pergunta: mas por que eu? Quem sou eu para libertar o seu povo do cativeiro? E assim como eu e você, tantas vezes nos perguntamos: quem sou eu para isso? Talvez algo que você já devia ter feito ou que foi colocado à sua frente para que você realizasse e você o tempo todo colocou empecilhos, e esta pergunta veio à sua boca: quem sou eu? Se perguntando qual habilidade você teria ou que força você teria para isso. Assim como Gideão, no livro de Juízes, que quando chamado por Deus se pergunta: como eu poderia fazer isso? Como posso salvar Israel? Quem sou eu? E Gideão diz: a minha família é a mais fraca de todas as tribos e eu sou o mais fraco da casa do meu pai. Então Deus diz: isso é o que você tem para me dar, mas eu te escolho, porque eu tenho para fazer através de você. Eu mandei você fazer. E então, se Deus mandou fazer, você deve se levantar e partir em direção a isso. Não em sua força ou sabedoria, mas na força e sabedoria que eu dou a você.
Perceba como Deus poderia fazer tudo da forma dele. Ele não precisaria de ninguém, mas Ele escolhe você e eu para realizar os seus planos. E, na maioria das vezes, não é quando nós estamos fortes e seguros e sentindo que somos capazes, mas é quando estamos fracos e nos sentindo inseguros e incapazes. Quando sentimos que nosso tempo ministerial passou por nós, assim como Moisés. Ou quando sentimos, assim como Gideão, que a nossa casa e nós somos os menores da nossa própria casa. Quando sentimos que não temos nenhuma influência ou autoridade. E então, Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Então pense, querido, é justamente para você e para mim. Aqueles que para o mundo não são ninguém. Não importa o seu vício atual. Não importa o pecado que você está metido. Não importa as decisões erradas que você já tomou. O Evangelho de Cristo, ele justamente é para você. Para aquele que pecou e que deseja hoje se arrepender. E Deus quer te usar. Deus precisa te usar. E você só precisa se colocar disponível para isso. Para que o plano de batalha do Senhor seja realizado através da sua vida. E a minha pergunta para você hoje é: você vê o seu chamado? Você entende que mesmo não sendo poderoso, mesmo não sendo o maior da sua casa, você entende que tem um chamado para você? Que você não está aqui por acaso. Você não está apenas aguardando a volta de Cristo. Você tem que ter um propósito enquanto aguarda o Senhor voltar. Você precisa seguir o seu chamado. Jesus, quando andava na terra, ele ia atrás de homens e também mulheres que tivessem utilizando os seus ofícios, ou seja, trabalhando. E, independente do ofício de cada um de nós, todos nós temos um chamado para evangelizar. Todos nós temos um chamado para levar o evangelho a todos os cantos, independente da sua profissão, independente do ofício que você tenha. Assim como Pedro era pescador, como ofício, mas ele se tornou pescador de homens como o chamado espiritual de Jesus para a sua vida. Porque Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Estamos vivendo o tempo das dores, provavelmente passamos do início. Este tempo precede o tempo do fim, precede a grande tribulação, precede a vinda do anticristo e precede a volta de Jesus. Neste tempo, Deus levantará um povo disponível a Ele, não necessariamente um povo forte, fisicamente, socialmente, economicamente, mas um povo que decide viver uma vida em santidade, uma vida de busca, uma vida onde a palavra tem sido colocada na mente e na mão direita. Um povo que não retrocede os planos do Senhor apenas por aquilo que o mundo tenta mostrar que é o certo. Um povo que se posiciona diante de todas as batalhas e, através da sabedoria e da força de Deus, mostra o plano de batalha do Senhor, que vai além de qualquer outro plano humano e mundano que já existiu em toda a história humana. Deus utiliza pessoas improváveis, planos improváveis, mas Ele sempre cumpre o que Ele diz. Então hoje, Deus te chama para novamente você voltar a sonhar, a viver aquilo que Ele escolheu para você. Não desista. Não é tempo de olhar para trás. Este é um momento que Deus está selando o seu povo. Você é um escolhido. Não interessa o que o mundo diga para você. Deus está te dizendo: hoje eu te chamo. Venha para mim. Falarei contigo em 4 paredes, quando você se colocar com os ouvidos abertos para mim. No seu quarto sozinho, ore e peça para que Deus revele a você aquilo que só você
pode fazer para o reino de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Somos tão falhos e tão fracos, mas Tu és forte, Tu és sábio. Por isso clamamos por esta sabedoria e por esta força em todas as nossas decisões, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com nossos familiares, em nosso trabalho. Neste mundo pecaminoso, que possamos continuar firmes e fortes nas nossas decisões, que sabemos que é a mesma decisão que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso não deixe que desviemos-nos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que permaneçamos com os olhos fitos em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hoje nos colocamos disponíveis, Senhor. Não temos nada para Te oferecer. Não somos bons o bastante. Já falhamos muitas vezes. Já pecamos inúmeras vezes. Mas nos arrependemos hoje dos nossos pecados e decidimos seguir com Cristo Jesus. Daqui para frente, tudo novo, tudo diferente. Estamos à disposição Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seguimos firmes e fortes na Tua presença, Senhor. Contigo nós iremos além, até o Seu retorno, em breve. Deus abençoe e até o próximo vídeo.